Programa Conexão Vida Plena, um oferecimento de Pousada Recanto da Jureia. Venha desfrutar do contato com a natureza, com muita paz, sossego, segurança e conforto, saboreando delícias que vão te dar água na boca. Olá, ouvintes da Rádio Beta, aqui é Cíntia Bá, estou de volta com mais um programa Conexão Vida Plena, falando com você sobre espiritualidade e autoajuda. O assunto de hoje é vampiros de energia ou vampiros energéticos, também conhecido como vampiros psíquicos. O que é vampiro psíquico, vampiro de energia? São pessoas que, na maioria das vezes, de forma inconsciente, roubam a energia vital de outras pessoas, podendo causar mal-estar e também doenças. As lendas sobre vampiros criadas pelo cinema, na verdade, tiveram origem por causa destes fenômenos. As vítimas dos vampiros de energia geralmente sentem alguns sintomas, como cansaço, sonolência, dores nas pernas, fraqueza, mal-estar, peso nos ombros e na nuca, insônia, pesadelos, vazio no plexo solar, acordam assustados e ficam impacientes sem causa aparente, e entre outros. Lógico que esses sintomas não vêm todos de uma vez, né? Mas alguns dos sintomas aí, os mais conhecidos. Quando uma pessoa convive diariamente com esses vampiros de energia, ela pode desenvolver doenças como anemia, problema na coluna, problema nas pernas e vários outros tipos de doenças. Pessoas que são dependentes emocionalmente das pessoas que são vítimas de vampiros de energia, por exemplo, quando essas pessoas têm crianças ou animais de estimação. Então, as crianças ou animais de estimação também começam a ficar doentes. E como esses fenômenos ocorrem? São reais mesmo ou apenas uma crendice? Na verdade, são fenômenos que podem ser comprovados por meio de experiências. Em um programa anterior, eu falei que a ciência já comprova, por meio da física quântica, que somos energia e que estamos todos conectados através da nossa vibração. Os cientistas descobriram que a maior parte de um átomo é feita de vácuo e que o núcleo de um átomo é apenas energia condensada, não é matéria. Falei também de experiências que comprovaram que nossas emoções provocam mudanças não apenas no nosso próprio DNA, mas também no DNA de outras pessoas que estão próximas a nós. Mas o que isso tem a ver com os vampiros de energia? Tem tudo a ver, porque os vampiros, eles possuem um mecanismo que conseguem roubar a energia de outra pessoa, quando essa energia se torna semelhante à energia deles. Porque como a energia negativa que eles geram é sempre maior que a da vítima, esta energia se torna dominante e por isso consegue sugar a energia vital da sua vítima. Mas como detectar se uma pessoa é um vampiro energético? É muito fácil, pois o vampirismo energético é muito comum. Então, sempre tem algum parente ou algum amigo que é vampiro de energia, vocês podem ter certeza. Uma cena clássica é você se deparar com um conhecido na rua, né? Aí você começa a conversar com essa pessoa. Depois da conversa, vocês se despedem e essa pessoa vai embora. Então você fala assim, nossa, essa pessoa acabou com o meu dia. Tá aí, ela é um vampiro energético. Mas calma, isso não é motivo para pânico, porque é muito simples evitar que a sua energia seja sugada. Basta você se informar sobre o assunto, né? O que vocês precisam basicamente é não entrar na onda dessas pessoas que geralmente são muito pessimistas, pessoas que adoram falar sobre doenças e desgraças, criticar a tudo e a todos, enfim. Vou passar com detalhe a característica de cada tipo de vampiro e de como evitar que você seja sugado. O vampiro de energia tem uma personalidade egocêntrica. Ele é muito voltado para si mesmo e por isso é difícil que ele consiga se nutrir de energias boas, pois é natural o ser humano
se nutrir de boas energias do universo, né, do cosmos. Mas para isso nós temos que estar positivos e não só voltado para nós mesmos. Então, como o vampiro energético está sempre com falta de energia, ele inconscientemente, até por instinto de sobrevivência, ele rouba a energia vital de outras pessoas. Como uma pessoa pode ser vulnerável a um vampiro de energia? As pessoas que são vulneráveis aos vampiros de energia são pessoas que têm personalidade fraca, que não sabem falar não, por não querer decepcionar os outros, ou porque elas querem sempre se mostrar boazinhas e certinhas. Então tá aí o perfil das pessoas que são mais sugadas pelos vampiros. Elas têm a ilusão de que sempre agradando os outros, né? Mesmo fazendo coisas que elas não gostam de fazer ou que são contra o que elas pensam. Então as pessoas não vão falar mal delas, mas isso é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque por mais que você faça coisas para agradar os outros, sempre vai ter alguém que vai falar mal de você ou de alguma característica sua, sempre vai ter alguém que não gosta de você. Isso é muito comum no ser humano. Então, essas pessoas com personalidade fraca, elas são inseguras, mal definidas, e por isso elas se tornam as maiores vítimas dos vampiros de energia. Justamente porque elas não sabem falar não, e também porque ao se submeter a fazer coisas contra a vontade, né, a vontade delas, a energia delas fica negativa e fraca, porque elas estão se colocando em último lugar na fila. Elas ficam com a energia negativa, assim como a do vampiro de energia. Mas esse geralmente consegue sugar a energia da vítima, porque a vítima, ao concordar com ele, ou ao se colocar a fazer coisas contra a sua própria vontade, elas ficam com a energia mais fraca que a do vampiro. Mas qualquer pessoa, mesmo quem tem personalidade forte também, ela pode ser sugada por um vampiro, né? Se ela não conhecer, né, o que é um vampiro de energia, ela pode ser sugada. Então agora eu vou falar de 14 tipos de vampiros que eu conheço. Pode ser que exista mais que isto, mas esses que eu vou falar são os mais comuns. O primeiro é o vampiro puxa-saco. A característica do vampiro puxa-saco é que ele é o adulador. Ele elogia a vítima para que ela fique se achando o máximo. Então, as pessoas que são vaidosas, mas vaidosas no sentido de pensar ou falar assim, olha, eu ajudo os outros, né? Eu sou o máximo. Porque o vampiro de energia, geralmente, ele vai dizer coisas assim, nossa, você ajuda tanta gente, como você é uma pessoa boa. E aí você vai começar a contar as coisas boas que você fez para os outros. E aí é que você se ferra. Então você precisa se policiar, né? Precisa policiar o seu ego, né? Para o seu ego não inflar. Porque aí, se o seu ego inflar, a sua energia fica negativa e vulnerável para o vampiro te sugar. Aí você vai passar mal, vai ficar muito cansado, né? Então, a defesa para este tipo de vampiro, para o vampiro puxa-saco, é nunca concordar com ele e se achar o máximo. Vou dar um break para os comerciais, mas eu volto já já. Tá cansado do estresse e do barulho da cidade grande? Então você precisa conhecer a pousada Recanto da Jureia. Lá você irá desfrutar do contato com a natureza, com muita tranquilidade, segurança e conforto, saboreando delícias que vão te dar água na boca. A pousada Recanto da Jureia é ideal para quem quer o sossego do campo, mas também gosta de praia vazia a poucos metros de distância. Pousada Recanto da Jureia. Faça já sua reserva pelo WhatsApp DDD 13 99715 6586 e fuja do estresse. Para quem gosta de livros de humor com animais de estimação, vai gostar do livro Ser ou Não Ser Cão, Eis a Questão. A personagem principal do livro é uma cachorrinha chamada Sofia.
Sofia acha que é uma garotinha e conhece o mundo mais pela TV, até que sua dona Meg começa a resgatar outros animais e a faz cair na realidade. Por causa disso, ela decide se transformar em humana e pede ajuda para sua tia Rita, a irmã de Meg, uma professora que desenvolve o dom de falar telepaticamente com os animais. E aí a história vai ficar ainda mais engraçada e divertida. Ser ou não ser cão, eis a questão, está disponível na Amazon, Magazine Luiza, Shopping Wall, Mercado Livre, Estante Virtual, clubedeautores.com.br e Hotmart. Caso você queira nos patrocinar, fazer uma parceria ou colocar anúncio, entre em contato no nosso departamento comercial no seguinte e-mail: contato@radiobeta.top. Repetindo, contato@radiobeta.top. Você conecta, você ouve www.radiobeta.top. A Rádio Point da Galera. A Rádio Point da Galera. Estou de volta com Conexão Vida Plena, falando hoje sobre vampiros de energia. Bom, agora eu vou falar do vampiro fofoqueiro. O vampiro fofoqueiro, esse todo mundo conhece. Ele fala mal de todo mundo. A defesa contra esse tipo de vampiro é também você nunca concordar com ele e nunca se divertir com as coisas que ele fala, porque assim a sua energia vai ficar vulnerável. Você pode começar assim, já cortando o papo dele logo no início. Quando ele começar a falar mal dos outros, você fala assim: olha, eu detesto falar da vida dos outros. Pronto. Aí ele para de falar mal dos outros. Bom, o terceiro vampiro é o vampiro pegajoso. Este vampiro, ele se aproxima de você como se quisesse te lamber com os olhos. E também com a mão ou com a voz. Geralmente, a pessoa sente nojo, porque é aquela pessoa que conversa com você e fica muito próxima. Ele aproxima muito o rosto de você, parecendo que quer te lamber. Essa pessoa pode te sugar de duas maneiras. Ou ela conseguindo te seduzir, ou você ficando com nojo dela. Mas tem duas coisas que você pode fazer para se defender. Primeiro, você pode dizer que é uma pessoa neurótica e que detesta ser tocada. Segundo, fuja da situação, dizendo, por exemplo, ela precisa ir urgente ao banheiro. E caso tiver mais pessoas no ambiente que você se encontra, comece a conversar com outra pessoa. Caso possível, alguém estiver bem distante do vampiro. O quarto vampiro é o vampiro hipocondríaco. Sabe aquela pessoa que se queixa de doenças, só sabe se queixar de doenças? Então, geralmente ele fala assim: ai, eu agora só vivo sentindo dor, eu já tomei o remédio tal e não resolveu. Depois o médico me passou outro remédio que também não adiantou nada. Como é ruim ficar velho, ele só reclama de doença. É dor aqui, é dor ali. Então a defesa é nunca concordar com ele. Tem em mão sempre um telefone de um médico homeopata, porque esses médicos eles têm muita paciência com esse tipo de pessoa. O quinto vampiro é o vampiro encrenqueiro. Para ele tudo é motivo de briga. Ele adora gerar polêmica sobre tudo e ele gosta de provocar as pessoas, porque ele quer que as pessoas tenham reação de raiva, pois essa energia de raiva faz as pessoas ficarem vulneráveis para serem sugadas. Então, cuidado para ele não sugar o seu pescocinho, hein? Não entre na neurose dele. Tente ser amável, como, por exemplo, ofereça um café, uma água, e depois procure sair da presença dele o mais rápido possível. O sexto vampiro é o vampiro crítico, ou arrogante. Este vampiro tenta constranger e intimidar a vítima. Ele fala de forma agressiva e geralmente ele fala assuntos que podem te embaraçar, como, por exemplo, assuntos que não devem ser falados na frente dos outros. Geralmente são assuntos muito particulares da sua vida. E quando você fala alguma coisa para ele na inocência, tipo, você tá bonito, ele geralmente vai responder grosseiramente. Por quê? Ontem eu não tava?
A defesa contra ele é você falar: coitado, você tá tão negativo hoje, hein? Você não tá bem. Isso faz com que ele dê uma desequilibrada no raciocínio e assim pare de implicar com você. O sétimo é o vampiro trágico. Esse vampiro quer roubar a alegria das pessoas, então ele fala em tragédia, histórias e notícias trágicas. Você tem que cortar ele logo no início. Ele começou a falar de tragédia, você diz assim: eu detesto histórias trágicas, vamos mudar de assunto? Se mesmo assim ele não mudar de assunto, você pode responder a ele, até num tom de brincadeira: você precisa se benzer, hein? Eu detesto esse tipo de papo. Se mesmo assim ele não parar, você dá um jeito de sair de fininho, porque esse tipo de assunto deixa a vítima desestabilizada e assim ela fica vulnerável para ser sugada. O oitavo vampiro é o vampiro desesperado. Ele se faz desesperado, mas no fundo ele não quer mover uma palha para resolver os problemas dele. É claro que este desejo é inconsciente, ele não percebe. Na verdade, ele quer a sua energia de proteção, a sua energia de amparo. E se você der conselho para ele, a sua energia de proteção vai para ele. E aí você vai ficar sem ânimo para nada. E não adianta, porque ele não vai seguir os seus conselhos. Ele vai aparecer outro dia com os mesmos problemas ou com problemas geralmente semelhantes e nunca vai parar com essa mania de aparecer desesperado te pedindo ajuda. A sua defesa é sempre dizer que não pode ajudar. Você diz assim: olha, eu não tenho estrutura para te ajudar. Ele vai ficar com ódio. E isso é um sinal que ele é um vampiro de energia. Pode ser que ele diga: como você não pode me ajudar? Ele vai agir como se você tivesse a obrigação de dar conselho para ele. Mas você vai dizer que não pode ajudar, porque senão ele suga a sua energia. E você também não pode ter dó do vampiro desesperado, porque também, tendo dó dele, você fica vulnerável. O nono vampiro é o vampiro faz pergunta. Este tem mania de falar sobre os problemas dele e perguntar o que você acha. Se você concordar com ele, a sua energia vai ficar vulnerável, porque quando ele pergunta o que você acha, é porque ele quer que você dê uma energia de apoio e que você concorde com as coisas que ele fala. Então nunca concorde com ele, porque isso vai te dar dor nas pernas, você vai ficar sem ânimo. A sua defesa é falar assim: não sei. Ele vai continuar insistindo, então você diz: você é quem sabe. Se ele continuar a insistir que você responda, você pode dar uma resposta que nunca seja para responder as perguntas dele. Você pode fazer uma outra pergunta para ele, de preferência uma pergunta que deixe ele confuso. O 10º é o vampiro inquisidor. Este é aquele que dispara uma pergunta atrás da outra e você tenta responder a pergunta, mas ele já te corta com outra pergunta. E muitas vezes não tem nada a ver com a primeira pergunta. Porque o interesse dele não é obter as respostas. O interesse dele é desestabilizar sua mente, porque assim sua energia fica vulnerável e ele te suga. A defesa é você cortar as investidas dele com perguntas idiotas e absurdas. Por exemplo, quando ele te fizer uma pergunta atrás da outra, se for um homem, pergunta se ele já usou calcinha. Invente algo bem idiota. E não interessa que a pessoa fique com raiva, pois você tem que pensar em primeiro lugar na sua saúde. Não tenha dó, porque essas pessoas não têm dó da gente. Eu já passei por isso, de ter uma pessoa disparando uma pergunta atrás da outra para mim e eu fiquei desestabilizada, no ponto de não conseguir nem raciocinar direito. Tem pessoas que mesmo sem saber o que são vampiros de energia, elas já conseguem ser grossas e cortar as investidas dos vampiros. Isso é uma defesa natural do inconsciente. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não tem essa defesa. O 11º é o vampiro queixoso e lamurioso. Ele fica se queixando dos problemas dele
e quer que você sinta pena dele. A defesa é não sentir pena dessa pessoa e dizer logo no início que você detesta lamúrias. E também você pode falar o seguinte, que quanto mais ele repetir os problemas, mais a energia negativa ao redor dele vai aumentar. E isso faz com que os problemas dele só aumentem ou que surjam novos problemas. O 12º é o vampiro grilo falante. Sabe aquela pessoa que fala sem parar? Ela fala e às vezes ela nem pega fôlego, nem respira. Ela violenta a vítima pelos ouvidos. Então a vítima fica tonta, com a mente desestabilizada. Com isso, a sua energia fica vulnerável e o vampiro suga a sua energia. Então, a defesa para esse tipo de pessoa também é dizer que precisa ir urgente ao banheiro e buscar conversar com outras pessoas para ficar longe dessa pessoa. O 13º é o vampiro interesseiro. Ele chega perto de você te seduzindo com conversinhas para obter alguma coisa do interesse dele. Geralmente, os vampiros interesseiros são pessoas que gostam de consumir e de gastar. E eles são cara de pau mesmo, eles são entrão. Eles não têm vergonha de te pedir coisas absurdas, porque eles são muito folgados. E são pessoas que, se você der corda e começar a ser simpático, ele pode começar a aparecer com frequência na sua casa, sem ser convidados, e alguns até agem de má fé. O 14º é o vampiro cobrador. Ele gosta de ficar cobrando a atenção das pessoas. Então ele vê as pessoas e geralmente diz assim: você não liga mais para mim, né? Você nunca mais me telefonou. Ele é assim, ele cobra de todo mundo, só que ele não faz as coisas para os outros, ele não dá atenção para os outros. Uma defesa contra ele é nunca se sentir culpado, porque quando ele está cobrando, se você se sentir culpado, você vai ficar vulnerável, e aí ele suga a sua energia. Uma tática é você cobrar de volta, porque muitas vezes essas pessoas não ligam muito para você, e nem para os outros, mas elas têm mania de cobrar. Então você pode falar assim: eu não te liguei mais porque você não me liga, eu estava esperando você me ligar. O 15º é o vampiro sexual. É aquele que suga a energia das pessoas durante o ato sexual. O vampiro sexual, geralmente, ele é muito ciumento, ele desenvolve um ciúmes doentio. É muito comum também serem pessoas promíscuas, viciadas em sexo, álcool e drogas. Porque elas acabam com a energia negativa, elas acabam atraindo espíritos desencarnados, que também são vampiros de energia. São espíritos que ainda estão em planos densos, por não terem conseguido evoluir. Esses seres também são vampiros de energia, né? E eles induzem os vivos a praticarem sexo compulsivamente, a fumar, beber, a usar drogas, para eles terem as sensações de prazer através das sensações dos vivos. Então, e esses seres sugam a energia dessas pessoas enquanto elas dormem também. Durante o sexo, durante o uso de drogas, de bebida, né? E também durante o sono. As pessoas sugadas podem ter pesadelos e paralisia do sono. Mas muitas sonham fazendo sexo e mesmo sentindo fraqueza e diversos sintomas de mal-estar, elas se iludem quando sonham que estão fazendo sexo, pois elas acham que são ex-parceiros desencarnados ou até mesmo um amante que teve em outra encarnação. Muitos vampiros odeiam sentir prazer no sexo. Sendo mulher, procuram não sentir orgasmo, porque na verdade o que eles querem sentir, sugar a energia das pessoas. É muito comum o uso de cristais, símbolos, incenso, plantas, florais, defumadores, banho de ervas e amuletos para combater o ataque de vampiros.
Desde que corretamente utilizadas, essas técnicas podem ser de muita ajuda, mas nenhuma delas apresenta 100% de eficácia. Então, o que tem 100% de eficácia é a gente aprender a falar não para essas pessoas. É a nossa energia, né? Sempre ficar com a energia forte e nunca ser uma pessoa insegura, uma pessoa que quer agradar os outros, né? Só para se parecer bonzinho. Então, deixar de ser vulnerável para combater, porque aí você combate 100%. Se esses vampiros usarem incenso, não servirá para nada, porque tem vampiro que gosta de incenso, então não adianta nada. Florais de alecrim, alho sativo, algodão, São Miguel e carrapichão ajudam muito a evitar as investidas desses vampiros. As essências de São Miguel e carrapichão não só devem ser tomadas debaixo da língua 4 vezes ao dia, como também uma gota deve ser colocada no chakra da cabeça e na nuca, pelo menos uma vez ao dia. O chakra da cabeça é aquele que fica entre os olhos, no meio assim dos olhos. Alho na comida, goiaba, limão e pequi ajudam também. A prática do Tantra é um dos métodos mais eficazes para barrar esse tipo de coisa indesejada. Então, quem tiver interesse em saber o que é o Tantra, né, é só pesquisa na internet. Tem gente que acha que Tantra é só sexo, mas na verdade o Tantra é para os casais unirem o ato sexual à espiritualidade. Então, basicamente, segurar o orgasmo e aí vai sentir prazer por mais tempo, mesmo depois que termina o ato sexual. É muito interessante, é legal vocês pesquisarem. Eu não posso me aprofundar muito no assunto por causa do tempo, mas é muito interessante. Uma pessoa que passa a ser vampirizada por alguém por vários anos, geralmente também acaba se tornando um vampiro de energia. Você deve ficar atento ao seguinte: para desencargo de consciência, procure fazer uma autoanálise crítica e honesta para ver de que lado você está, porque em matéria de vampiros, toda vítima sempre tem o seu dia de algoz. E o Conexão Vida Plena vai ficando por aqui, mas eu volto semana que vem com mais um assunto sobre espiritualidade e autoajuda. Até mais! Namastê! Programa Conexão Vida Plena, um oferecimento de Pousada Recanto da Jureia. Venha desfrutar do contato com a natureza, com muita paz, sossego, segurança e conforto, saboreando delícias que vão te dar água na boca.